E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da reatância indutiva. Observe o quadro. Nele eu ilustro um circuito composto por um gerador de força eletromotriz alternada, um indutor de indutância L, onde a diferença de potencial entre seus terminais é representada por V. Percorrendo essa malha no sentido da corrente elétrica estabelecida em certo instante t, a primeira lei de Kirchhoff nos fornece a seguinte igualdade: menos E mais L di dt é igual a zero. Sendo assim, E é igual a L vezes a derivada da corrente elétrica em relação ao tempo. Recordando agora a notação complexa abordada no último vídeo, vemos que E chapéu em função do tempo t é igual a L vezes a derivada em relação ao tempo de I chapéu. Substituindo nessa igualdade essa expressão, na busca da solução particular ou solução estacionária, conforme vimos no vídeo anterior, vemos que E chapéu é E barra exponencial de ômega-t, e isso é igual a L que multiplica a derivada em relação ao tempo de I chapéu. Já retirando I barra da derivação, pelo fato de permanecer constante, nós vamos obter simplesmente a derivada em relação ao tempo da exponencial de ômega-t. Sendo assim, E barra vezes a exponencial de ômega-t é igual a I barra vezes L vezes. A derivada dessa exponencial é dada pela própria exponencial vezes a derivada do expoente em relação ao tempo. Sendo assim, cai o produto I ômega. Simplificando a exponencial, vemos que I barra é dado por E barra sobre. Então agora nós temos I vezes ômega vezes L. Admitindo, sem perda de generalidade no estudo, que φ é igual a zero e, portanto, E barra é igual a EM, vemos que I barra é igual a razão EM sobre ômega vezes L vezes I. Recorrendo agora à expressão de Euler aqui ilustrada, podemos representar o número complexo I através da exponencial de I vezes π sobre 2. Observe por quê. A exponencial de I vezes π sobre 2 é igual ao cosseno de π sobre 2, que se anula, mais I vezes o seno de π sobre 2, que é 1, e portanto I. Logo, levando essa informação nessa razão, vemos que I barra é dado por EM sobre ômega L vezes a exponencial de menos I vezes π sobre 2. A partir de agora, temos condições de encontrar I chapéu. Já dando o devido destaque para essa expressão, vemos que I chapéu em função do tempo t é igual a I barra, ou seja, EM sobre ômega L vezes a exponencial de menos I π sobre 2 vezes a exponencial de I ômega t. Sendo assim, temos a exponencial de I que multiplica ômega t menos π sobre 2. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Podemos agora obter a solução I em função do tempo t. Para fazer isso, basta tomar a parte real de I chapéu. Observe o resumo feito no quadro. Ao tomar a parte real da exponencial de I vezes θ, a gente obtém o cosseno de θ. Consequentemente, de maneira análoga, já dando o devido destaque a essa expressão, vemos que I em função do tempo t é igual a EM sobre ômega L, que multiplica o cosseno de ômega t
menos π sobre 2. Nós podemos ainda desenvolver esse cosseno. Vamos no resumo. Nós temos aqui o cosseno de ômega-t vezes o cosseno de π sobre 2 mais o seno de ômega-t vezes o seno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0, anulando este termo. Seno de π sobre 2 é igual a 1, consequentemente, eu posso substituir este termo simplesmente pelo seno de ômega-t. Observe mais uma vez os resultados obtidos e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora em busca da diferença de potencial estabelecida entre os terminais do indutor. Para fazer isso, basta recorrer à seguinte expressão. Vamos lá. Essa diferença de potencial V, ou queda de potencial, é dada por L vezes a derivada da corrente elétrica em relação ao tempo, que aqui se encontra. Sendo assim, obtemos L, que multiplica EM sobre ômega L, eu já vou retirar da derivação pelo fato de permanecer constante. Então, nós temos EM sobre ômega L vezes a derivada em relação ao tempo do seno de ômega-t. Eu vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e depois vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo. Com isso, obtemos ômega vezes o cosseno de ômega-t. Simplificando a indutância e a frequência angular ômega, vemos que a diferença de potencial nos terminais do indutor é dada por, então nós temos EM vezes o cosseno de ômega-t. Nós podemos ainda representar este resultado na notação complexa. Então vamos lá. V chapéu em função do tempo é igual a EM, observe a analogia com a expressão ao lado, vezes a exponencial de I ômega-t. Observe os resultados obtidos e o cálculo realizado até aqui. Analisando agora essas duas expressões, vemos que a corrente elétrica está atrasada de π sobre 2 em relação à diferença de potencial estabelecida entre os terminais do indutor. Para representar este fato facilmente, nós podemos ilustrar esses dois números complexos no plano complexo por meio de vetores. Observe o quadro. Aqui eu ilustro a amplitude da corrente elétrica, representada por IM e dada por essa razão. EM sobre ômega L. Aqui eu ilustro o vetor que representa I chapéu e adiantado de 90 graus em relação a I chapéu, conforme eu citei há pouco, nós temos o vetor representando V chapéu. E aqui a sua amplitude VM dada simplesmente por EM. Note ainda que esses dois vetores estão girando no plano complexo no sentido anti-horário com velocidade angular ômega. Muito bem, observe o gráfico construído. A partir de toda essa discussão, nós podemos definir agora a reatância indutiva representada por XL. Ela é dada pela seguinte razão: VM sobre IM. Consequentemente, nós vamos encontrar que a reatância indutiva é dada por VM, eu posso substituir por EM, e a amplitude IM por essa razão. Portanto, nós temos essa divisão pela frente. Logo, a reatância indutiva
fica dada simplesmente pelo produto ômega vezes L. Note que a unidade da reatância indutiva é o ohm, pois ela é definida a partir dessa razão, V sobre I. Sendo assim, ela representa uma resistência oferecida à passagem de corrente. Note ainda que a definição de reatância indutiva só faz sentido se a corrente elétrica estabelecida no circuito for alternada. Pois se ômega for igual a zero, situação em que a corrente elétrica estabelecida no circuito é contínua, a reatância indutiva vai para zero como deve ser. E o indutor funciona apenas como um curto-circuito, como um fio condutor. Muito bem? No entanto, se a frequência angular ômega aumentar, tendendo ao infinito, através de sua expressão, vemos que a reatância indutiva tende ao infinito, ou seja, ela bloqueia variações de alta frequência. Muito bem? Observe mais uma vez a expressão obtida, toda a análise realizada. Para finalizar o vídeo, eu vou resolver um exercício simples que envolve um circuito como esse, para que você possa ver pelo menos como calcular a reatância indutiva. Eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos admitir agora que o gerador de força eletromotriz alternada E tenha valor de 110 volts e a frequência de oscilação no circuito em questão é de 60 Hz. Assumindo que a indutância do indutor é igual a 10 mH, nós podemos calcular a reatância indutiva facilmente recorrendo a essa expressão. A reatância indutiva é dada pelo produto ômega-L. Consequentemente, ela é dada por 2π vezes a frequência F vezes a indutância L. Substituindo os dados nessa expressão, nós vamos encontrar 2 vezes π vezes 60 Hz vezes 10 mH, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que a reatância indutiva é aproximadamente igual a 3,77 ohm. Observe o resultado obtido, o cálculo realizado. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.